Sejam muito bem-vindos, meus caros. Este fim de semana ficou marcado por uma troca de farpas sobre o Orçamento de Estado entre Pedro Nuno Santos e entre Luís Montenegro. Pedro Nuno Santos esse que acabou mesmo por dizer no seu discurso que tinha 3 condições específicas, em certa medida 4 condições específicas, para se sentar à mesa. Portanto, reparem que esse Orçamento de Estado poderá ser aprovado, mas fará mesmo, Luís Montenegro terá mesmo que se ajoelhar praticamente para que esse Orçamento de Estado seja aprovado. Tendo em conta que Luís Montenegro não tem convicção sobre coisíssima nenhuma, acho que também não haverá grande problema. Vamos então ver aqui esta troca de farpas. Primeiramente, Pedro Nuno Santos, mais as suas condições para se sentar à mesa com Luís Montenegro, e depois veremos Luís Montenegro, que também fez uma resposta sobre os fantasmas do Orçamento de Estado. Vamos então ouvir. Existe uma proposta de Orçamento de Estado para 2025 para avaliar, discutir e votar. E sobre este tema quero ser muito claro. Em primeiro lugar, o Partido Socialista só pode iniciar qualquer negociação se receber a informação que foi pedida há cerca de um mês ao Governo. Sem ela, não é possível avaliar seriamente, sem essa informação, não é possível avaliar seriamente uma proposta orçamental sem total transparência sobre a situação das contas públicas deste ano e do próximo. Eu acho imensa piada esta exigência, tendo em conta que se ele queria informações sobre as contas públicas, poderia ter pedido ao seu ídolo, António Costa, essa mesma informação. Portanto, Pedro Nuno Santos já saberia mais ou menos, tendo em conta que Luís Montenegro não fez assim tanta coisa, não trouxe assim tantas novidades para as contas públicas, Pedro Nuno Santos já poderia ter as informações sobre as contas públicas pedindo ao antigo primeiro-ministro, aliás, o próprio, ele foi ministro do anterior governo, portanto, não é como se as contas públicas fossem uma grande novidade para ele, porque, mais uma vez, dá a sensação, através do discurso de Pedro Nuno Santos, que ele chegou agora à política. Dá a sensação que Pedro Nuno Santos nem sequer foi despedido, demitido do anterior governo, tem a sua curiosidade. Mas, bom, é a condição dele, é a condição dele. Em segundo lugar, o Partido Socialista nunca viabilizará um Orçamento de Estado que inclua ou tenha como pressuposto os regimes para o IRS e IRC que deram entrada na Assembleia da República. Bom, eu dei-me ao trabalho de ouvir Pedro Nuno Santos a falar sobre a questão dos regimes do IRS e do IRC para saber exatamente o que é que o incomodava, e o argumento que ele faz é que esses regimes tendem a beneficiar mais jovens que ganhem mais dinheiro. Portanto, a partir dos 5.000 euros, acho que esse IRS favorece jovens com esse salário com 1.000 euros e os que ganham um bocadinho menos são menos favorecidos. Bom, mas quer dizer, o Pedro Nuno Santos guia-se por um dos princípios que guia o Partido Socialista, e mais especificamente Pedro Nuno Santos, que é um líder mais ideológico, é o princípio da igualdade. Mas quer dizer, eu compreendo que se calhar os que ganham 5.000 euros não tenham tanta necessidade destes alívios fiscais. Eu percebo o que está implícito nesta conversa. Mas também é bom que se compreenda que de descontos, os jovens que ganham 5.000 euros também descontam mais. Portanto, haver um maior alívio para quem desconta mais, para quem produz mais, beneficiar quem produz mais neste país, não me parece assim uma coisa tão dramaticamente horrível. Compreenda-se que se ganham esse salário numa idade tão precoce é porque eventualmente têm responsabilidades que correspondem a esse salário. Salvo raras exceções, e eu reconheço isso, obviamente, salvo raras exceções de pessoas que, através do fator cunha, foram parar a um determinado cargo sem terem grandes responsabilidades. Mas, salvo essas exceções, pessoas que já têm esse salário numa idade tão precoce é porque estiveram a escalar na carreira, é porque têm uma profissão ou de alta responsabilidade ou que produz imenso financeiramente. Portanto, desse ponto de vista, eu acredito que se as pessoas ganham mais, devem ser beneficiadas. Eu acredito que se as pessoas produzem mais, devem ser beneficiadas, obviamente. Não vejo por que não. Já pagam mais descontos. Já descontam mais em Portugal. Já descontam mais porque quanto mais vocês sobem no salário, mais pagam de descontos em Portugal. Eu não sei se sabiam disto. Portanto, desse ponto de vista, já existe uma maior carga fiscal para quem ganha mais. E mesmo na taxa única, mesmo partindo do pressuposto que existe uma carga sobre o trabalho de 20% para toda a gente,
As pessoas que ganham mais já pagam mais, porque 20% de 5 mil euros, que isto foi difícil de perceber para António Costa, 20% de 5 mil euros é mais do que 20% de 820 euros. Mas vamos continuar. Não é possível viabilizar um orçamento que tenha implícito regimes fiscais que consideramos injustos, ineficazes nos seus objetivos de política económica e injustificáveis do ponto de vista orçamental. Terceiro lugar. Obrigado. Bem, ontem António Costa concordou que a solução do IRC não é a solução. Em terceiro lugar, se as propostas de autorização legislativa sobre o IRC e o IRS, que deram entrada na Assembleia da República, forem aprovadas com a Iniciativa Liberal e o Chega, então é com esses partidos que também o Orçamento de Estado deve ser aprovado. Em quarto e último lugar, se as três condições que referi vierem a estar reunidas, o Partido Socialista apresentará então as suas propostas, que espera poderem vir a ser vertidas num Orçamento de Estado melhor para o país. Bom, meus caros, e este foi o discurso de Pedro Nuno Santos, uma parte dele, em que ele basicamente dá a entender que estas são as únicas propostas, dá a entender, não deixa mesmo explícito, que estas são as únicas propostas que o fariam sentar-se à mesa para começar a sugerir propostas para o Orçamento de Estado. Portanto, Luís Montenegro vai mesmo ter que ficar de joelhos para que este Orçamento de Estado seja aprovado. E eu acho muito engraçado, e quero deixar uma nota sobre este discurso de Pedro Nuno Santos, porque há uns dias atrás as pessoas ficaram muitíssimo escandalizadas, inclusive o habitual comentador de domingo, Marcos Mendes, em que dizia que foi uma atitude infantil, se não estou em erro, acho que eram estas as palavras dele. Acho que foi mesmo Marcos Mendes, se não me falha a memória, se não for, peço imensa desculpa. Mas havia um comentador, vamos excluir Marcos Mendes, havia um comentador que dizia que era infantil que o Chega se afastasse da negociação do Orçamento de Estado, tendo em conta as hipotéticas cartas que tinham sido trocadas, mas que afinal não foram, ou que tinham sido novamente, ou que foi só uma carta. Houve aqui toda uma troca de notícias esquisita. Diziam que era infantil que o Chega se afastasse das negociações do Orçamento de Estado se Luís Montenegro estivesse a negociar o Orçamento de Estado nos bastidores com Pedro Nuno Santos através de cartas. No entanto, Pedro Nuno Santos veio agora a público fazer praticamente a mesma coisa, só que de um ângulo diferente. Pedro Nuno Santos diz: se vocês aprovarem a proposta do IRS e do IRC que nós consideramos injusta com o Chega e com a Iniciativa Liberal, então negociem com eles o Orçamento de Estado. Portanto, Pedro Nuno Santos faz exatamente a mesma coisa, de um prisma diferente, só que isto já não incomoda nenhum comentador. É giríssimo. Vamos então ouvir o atual Primeiro-Ministro sobre estas questões do Orçamento de Estado, e ele fala mesmo sobre fantasmas do Orçamento de Estado. Vamos ouvir. Nós estamos no dia 1 de setembro, o orçamento tem que ser entregue na Assembleia da República no dia 10 de outubro. Nós estamos a tempo, em tempo e no tempo para falar com os partidos políticos e concluir a proposta de Orçamento de Estado que vamos levar à Assembleia da República. Eu pergunto, de onde é que vêm estes fantasmas nas cabeças destes líderes partidários? De onde é que vem tanta desorientação? O que é que verdadeiramente os move? Eu acho que esta última pergunta de Luís Montenegro poderia ser feita ao próprio, não é? O que é que o move, tendo em conta que não defende coisíssima nenhuma, o que é que move Luís Montenegro? Era uma pergunta que lhe poderia ser feita. Mas bom, o que é que o próprio diz? Bom, mas há fantasmas sobre o Orçamento de Estado e há demasiado stress sobre o Orçamento de Estado, porque é que isto está a acontecer? Bom, está a acontecer primeiramente porque eu acredito nisso, e não é por ser o Chega, mas eu acredito nisso, primeiramente porque a política em Portugal nunca foi vivida de forma tão intensa. É o que eu acredito, primeiramente. O Chega incentivou que a política se vivesse de forma mais intensa. Aliás, eu acho que isso ficou espelhado na diminuição dramática até do ponto de vista positivo, obviamente, não é mau. E eu acho que a política estar a ser vivida de forma mais intensa em Portugal, primeiro tem a responsabilidade do Chega, não só, mas também, eu acredito que principalmente 90% dessa responsabilidade, se quiserem. E depois, Luís Montenegro tem que perceber que, primeiramente, é este fator, a política estar a ser vivida de forma mais intensa. Tudo o que acontece em Portugal na política, neste momento, é mais intenso do que era há coisa de 10, 15 anos. Sem dúvida nenhuma, um Orçamento de Estado não era coisa para tanto alarido. Concordo com Luís Montenegro. Mas depois também se compreenda que, à semelhança daquilo que diz Pedro Nuno Santos, e eu aqui tenho que dar razão ao secretário-geral do Partido Socialista, à semelhança do que diz Pedro Nuno Santos, o Dr. Luís Montenegro tem um governo minoritário, mas age como se tivesse um governo maioritário. Mais, faz ainda pior. Luís Montenegro tem a arrogância de ter um governo de maioria absoluta quando os portugueses só lhe quiseram dar os votos que têm. E, portanto, ou negocia com o Partido Socialista,
ou fica com o Orçamento de Estado chumbado, porque repare que essa sua atitude prepotente e de afastamento de determinados partidos, e o não é não, o tão conhecido não é não, já afastou o Chega das negociações do Orçamento de Estado. E, portanto, eu espero que o Dr. Luís Montenegro perceba que neste momento ou se ajoelha frente a Pedro Nuno Santos ou vai para eleições. E eu garanto-lhe que ir a eleições pode não ser tão bonito como pensa. E, portanto, o Orçamento de Estado poderá ser aprovado, não me chocaria que fosse. Luís Montenegro não é convicto sobre as suas propostas, portanto cedências não será um problema para Luís Montenegro e poderá ter o seu Orçamento de Estado viabilizado pelo Partido Socialista, tendo em conta que o Partido Socialista só precisa de se abster para esse mesmo Orçamento de Estado. Portanto, não me chocaria, portanto esta foi a troca de farpas basicamente, não me chocaria que o Orçamento de Estado fosse aprovado tendo em conta as atuais circunstâncias políticas do país e, portanto, vejamos o que é que acontece nos próximos tempos. O Orçamento de Estado dará entrada em outubro, se não estou em erro, e, portanto, vamos ver o que é que acontece nesse Orçamento de Estado e eu até farei, se houver possibilidade e se houver uma transmissão ao vivo, eu até farei uma live stream com o Miguel sobre essa questão. Vamos voltar brevemente às live streams, vai voltar tudo à normalidade, até com o retorno dos trabalhos parlamentares. E da minha parte por hoje era isso. Obrigado por estarem desse lado, peço-vos só que deixem o gosto deste vídeo, que subscrevam o canal, estamos a caminho dos 19.000 subscritores, muito obrigado meus caros, tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam meus caros, questionem tudo. Até à próxima.